vamos falar sobre a história do trabalho. Então não há como a gente falar em ergonomia sem conhecer um pouco da história do trabalho. A sociedade do trabalho, conforme nós conhecemos hoje, ela começou a surgir somente a partir do século XVII. Antes desse século, o trabalho ele era considerado uma punição, um sofrimento, uma penalização. Era tortura, então o trabalho ele era escravo. A partir do século XVII, mais precisamente a partir de 1774, surge então a máquina de fiar, surge o tear mecânico e a máquina a vapor de James Watt. E isso abre possibilidades para desenvolvimento de várias máquinas e equipamentos e aí o surgimento do que nós conhecemos hoje como sendo as fábricas. Então, no século XIX, surge a Revolução Industrial, que inicialmente ela começou na Inglaterra e após ela foi se desenvolvendo aí, em outros países da Europa. Só que nessa época houve uma demanda, as pessoas começaram a sair da agricultura, se dirigir para trabalho nas fábricas, houve desenvolvimento de máquinas e equipamentos, e isso fez com que os trabalhadores começassem a sofrer muito com longas jornadas de trabalho. Então, existiam jornadas para homem de 18 horas de trabalho, enquanto que mulheres e crianças trabalhavam até 14 horas diariamente. Em 1900, nessa época, houve o aparecimento de Frederick Winslow Taylor. Todo mundo já ouviu falar no Taylorismo, que é a racionalização do trabalho. Então, o Taylor desenvolveu a questão toda de tempos e métodos, ou métodos e tempos, como alguns conhecem hoje, que é a racionalização da atividade, baseado, então, numa ideia de alta produtividade, que é o Taylorismo. Em 1911, aparece uma outra figura icônica quando se fala em trabalho, que é Henry Ford, que ele instituiu 3 princípios que mudaram radicalmente a forma de trabalhar. O primeiro deles, Henry Ford instituiu as linhas de montagem. Então, o trabalhador ele fica fixo numa posição no seu posto de trabalho e o componente a ser montado é móvel. Então, no caso de Henry Ford, era a montagem de automóveis, e aí ele começou a utilizar a racionalização que já vinha existindo com as ideias de Taylor e colocou isso numa linha de montagem. Um outro ponto bastante importante desenvolvido por Henry Ford foi o ritmo de trabalho, que até então o ritmo de trabalho ele era definido pelas habilidades do trabalhador. E agora, dentro de uma linha de montagem, o tempo do trabalho ele era determinado por uma máquina que fazia com que esse carro se movimentasse em cima dessa linha e esse trabalhador precisava vencer este ritmo de trabalho. E o terceiro ponto é a produção em série. Henry Ford começou a padronizar a produção, ter um número bastante grande de produtos iguais. E isso traz um ganho bastante grande em produtividade e também em economia de escala, que a gente chama. Então ele consegue comprar muita matéria-prima, por exemplo, os carros eram todos pretos. Então ele conseguia ter grandes volumes de compra de matéria-prima, de tinta e os métodos de pintura e etc. Então ele acabou padronizando e assim também aumentando a sua produtividade. Depois, na década de 20, 30, até os anos 40, principalmente nos Estados Unidos, ocorreu um desenvolvimento espetacular dos processos industriais e da produtividade. E a partir desse princípio de métodos e tempos, a partir desse princípio da cronoanálise, e a gente vai falar bastante de cronoanálise ergonômica, que é onde a gente consegue entender os movimentos e os princípios de montagem ou de atividade repetitiva dentro do tempo. E alguns outros valores também inerentes ao Taylorismo, os Estados Unidos começou a desenvolver de uma maneira bastante intensa a sua produtividade. Nessa época, existia uma seleção médica bem rigorosa, privilegiando homens fisicamente mais fortes e com maiores habilidades. Então, o que se buscava era pessoas mais capazes fisicamente para desenvolver o seu trabalho. O que hoje a gente entende como discriminatório, que a gente precisa que o posto de trabalho se adeque ao trabalhador. A frase que caracterizou essa era e até os anos 40 era que era necessário adaptar o homem ao trabalho.
Hoje nós sabemos que essa é uma premissa totalmente equivocada e a ergonomia trabalha justamente para adequar o trabalho ao indivíduo, posto ao indivíduo, né? Tinham nessa época prioridades para a construção de máquinas, de equipamentos e postos de trabalho. A próxima tarefa era achar alguém que se adaptasse àquela condição de trabalho. Então o foco ele estava muito voltado para a rapidez de produção, né, a produção máxima. E isso a gente vê inclusive num filme que foi satirizado por Charles Chaplin, que chama-se Tempos Modernos, aonde ele mostra a alienação daquele trabalhador numa condição de fábrica, onde a superespecialidade, quer dizer, a pessoa faz uma coisa milhares de vezes num dia, pode trazer aí para o ser humano, e foi muito bem satirizado na época. Então essa época, como eu comentei, de superespecialização, onde o trabalhador faz apenas uma coisa, no âmbito psicológico, traz também o que se chama de alienação desse trabalhador, né? Então, esse trabalhador ele começa a não conhecer o que está em torno e se focar única e exclusivamente em um dos pontos. Então, é uma das coisas que hoje a ergonomia trabalha também para que se evite esse ponto. A premissa de Taylor, que o homem era uma máquina movida pelo dinheiro, né? Que quanto mais se trabalha, mais se ganha, fez surgir uma competição até entre trabalhadores em busca de maiores ganhos e, consequentemente, maiores sobrecargas físicas. Hoje a gente sabe que uma empresa ela não pode pagar mais, né, ou trazer algum tipo de vantagem para um trabalhador exclusivamente baseado em produtividade, porque isso pode fazer com que o esforço desse indivíduo seja maior do que a sua capacidade física e o leve aí a um adoecimento. Isso está escrito na nossa NR17, que é a norma que trata especificamente de ergonomia e que a gente vai falar em módulos posteriores. Então essa busca incessante pela produtividade, ela também trouxe prejuízos, principalmente no aspecto qualidade. Isso na década de 70 e 80 teve uma ênfase bastante grande com a ideia de globalização e tal. Então começou-se a se pensar em alguma coisa a mais. Precisamos produzir bastante, produzir com velocidade, porém também precisamos de qualidade. Então, pela busca da qualidade, né, nessa busca incessante agora também pela qualidade e também da produtividade, mais exigências físicas e mais exigências mentais para os nossos trabalhadores. Atualmente, muitos dos conceitos, tanto de Taylor quanto de Henry Ford, continuam sendo utilizados. As avaliações de tempos e métodos continuam sendo utilizadas, as questões das linhas de produção, do trabalho, do ritmo imposto por máquinas, isso continua existindo hoje. Porém, a ergonomia vem para auxiliar as empresas a equilibrar isso, para entender até onde se pode exigir de um trabalhador fisicamente, que o ritmo que a máquina venha a trazer para esse trabalhador, ele seja limitado aí a uma condição física também do ser humano. E isso a ergonomia vai nos ensinar e trazer para as empresas aí como uma grande fonte de ganho na preservação da saúde dos seus trabalhadores. Então, hoje no nosso país nós dizemos que o trabalho ele é dignificante e é honroso, né? Antigamente o trabalho era escravo, hoje não, hoje faz bem ao homem, faz bem à mulher, ser um trabalhador, ser um provedor. Mas será que nós podemos dizer que no nosso país todo o trabalho é dignificante e honroso? Eu coloquei aqui umas imagens pegas na internet, recortes de jornais, e imagens que todos conhecem, que mostram aí algumas condições de trabalho, né? A imagem superior esquerda mostra uma fábrica de sapatos, onde os funcionários estão sem EPIs, num ambiente extremamente fechado, né? Poucas condições de segurança elétrica se percebem. A imagem superior direita mostra um trabalhador de olaria, né? Trabalhando sem camisa, de bermudas, os fornos expostos. A imagem inferior, um trabalho de costura, muito desorganizado, em péssimas condições. Então, a gente questiona, dignificante e honroso? O trabalho da ergonomia vem para contribuir tanto no aspecto conforto dos trabalhadores, segurança dos trabalhadores e também produtividade. No próximo módulo, a gente vai entender o que é ergonomia e o que a ergonomia pode trazer de benefício para os nossos trabalhadores.
Então, até a próxima.